Foi? Foi. Então, boa noite. Mais uma aula, né, sobre a introdução à genética. Hoje a Carol vai poder, né, tá com a gente ajudando. E é isso, vamos começar logo. Pode passar, por favor. Então, voltando de novo, né, na mesma ladainha da semana passada, praticamente. O que é a genética? Seria a ciência que estuda a hereditariedade e a variação dos organismos. Igual a gente estava conversando semana passada, a genética vai justamente estudar esse ponto, a passagem de características das gerações parentais, né, dos pais, para as gerações filiais, que são os filhos, né, consequentemente. Para Hipócrates, lá bem muitos anos atrás, falava que o que é inclusive o pai da medicina, né, falava que os filhos herdavam características através de pequenas partículas. Ou seja, já tinha na mente dele, né? No ato da fecundação já teriam essas pequenas partículas que seriam passadas adiante, né? Já teria uma questão da hereditariedade. Para Aristóteles, o filósofo e tudo mais, falava que o líquido seminal do pai era o responsável pelo surgimento do bebê. Mais para frente a gente vai ver outra teoria que também fala um pouco sobre isso. Basicamente, ele acreditava que dentro do espermatozoide já existia uma pessoinha que só ia ser incubada, ia ser germinada no útero da mãe, na barriga da mãe. Até meados de 1640, se acreditava que o homem era o único responsável pela geração de um filho. Que aí, no caso, a mulher só ia ser responsável pela gestação, igual eu falei. Que o Aristóteles, na época do Aristóteles, ele acreditava nisso. Preformistas, pessoas que são pessoas, né, que achavam que só o homem dava origem a esse novo ser. Ou seja, essas pessoas, né, que falava que lá dentro do espermatozoide já tinha uma pessoinha que só ia crescer, são chamados os pré-formistas. Beleza? Pode passar. O que eu estava falando chama-se homúnculo, né? Já existe um ser em miniatura dentro do espermatozoide. Então o homem seria o pai, né? Seria o único responsável pela geração de um novo ser. A mulher só ia ser responsável pela gestação. Ela ia ser uma incubadora. Graff descobriu, ao dissecar fêmeas de animais durante a época de reprodução, que havia modificações nos ovos das fêmeas. Então, esse cara, ele vai ter a primeira noção de que não é só o homem, não é só no espermatozoide que estão contidos, né? Que está a fórmula para poder gerar uma nova vida, entende? Pode passar, por favor. Daí só aqui, né, que eles foram considerar que a mulher também, que a fêmea, né, em si, também era uma das responsáveis pela geração desse novo ser. A teoria da epigênese, que a gente precisa entender também, foi por volta de 1800, ela afirmava que um novo ser era formado pela combinação de compostos femininos e masculinos. Então, aqui já vai ter uma ideia baseada que a, a, tanto a célula germinativa lá, tanto a célula da fêmea quanto a do macho, que seria o espermatozoide e o óvulo, já continham neles informações, partículas, né, compostos e tudo mais, que juntos dariam origem a essa nova vida, esse novo ser. Pode passar, Carolina. A teoria da pangênese. É até um pouco engraçada essa teoria. Ela diz que os órgãos de um ser, os órgãos, produziam pequenas cópias de si mesmos, denominadas gêmulas, e eram transportadas pela circulação até os testículos e ovários. Ou seja, para esse pessoal, o pessoal que tinha essa ideia, o coração, por exemplo, ia produzir um mini coraçãozinho. E esses mini coraçõezinhos iam pela corrente sanguínea até os testículos ou os ovários, e lá
eles esperavam o momento da fecundação e consequentemente, ia formar um novo ser a partir desses órgãos lá em miniatura que eles produziram, entendeu? Pode passar, por favor, de novo. Então, mais um pouco, né, sobre a história da genética, a gente chega no enfim, pai da genética, que é o Gregor Mendel. Ele também viveu por volta de 1800, né, onde ele promulgou, não sei se eu posso dizer assim, a teoria da transmissão dos caracteres biológicos, onde ele estudava justamente a questão da hereditariedade, ele fazendo o cruzamento entre ervilhas. Por que ervilhas, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa que é quantitativa, que a gente tem que ver quantidade de coisas, é muito mais interessante a gente pegar um exemplar, né, um tipo, um ser que seja pequeno, que se reproduza rápido, que dê uma prole muito grande em relação a si mesmo e com características diversas. Por exemplo, a ervilha, a que ele usou, eu acho que se chama Psium sativa, se não me engano. Essa ervilha, ela tem algumas características, que é uma opção ou outra. Então, a flor, por exemplo, ou ela vai ser púrpura, que é um roxinho clarinho, ou ela vai ser branca. A ervilha, o grão, ou ele vai ser liso, ou ele vai ser rugoso, ou ele vai ser verde, ou ele vai ser amarelo, e por aí vai. A questão da vagem também. Isso tudo são características que beneficiam esse tipo de ser a ser utilizado em pesquisa. Porque, além de uma prole muito grande, porque um pezinho de ervilha produz vários grãozinhos, várias ervilhazinhas. Então, e o tempo também é muito curto. Então, ele conseguiu, em 7 anos, levantar essa teoria. Daí ele aplicou matemática e conseguiu ver uma aplicabilidade para matemática nessa teoria dele, que aí vão ser as leis dele, né? A primeira e a segunda lei, que ele vai usar, que a gente vai passar a utilizar bastante matemática, questão de porcentagem, porque foi uma pesquisa uh, quantitativa, né? Não era de qualidade, era uma questão de quantidade, né? Que ele queria saber quanto daquela característica seria passada para as proles, né? Para as gerações filiais. Então, ele concluiu que deveria haver fatores genéticos que determinavam as características de um ser. Ou seja, ele pegou lá a ervilhazinha verde, purificou, né, passou por um processo de purificação dos alelos dela. Por exemplo, ele pegou florzinha lá roxa, púrpura, né? E fez autofecundação, ou seja, ele pegou o pólen dessa própria plantinha e fecundou as próprias flores dela mesmo. Através desse processo, ele conseguiu refinar as características. Então, ele passou a ser um homozigoto dominante, no caso da roxinha. Já vou explicar o porquê. Que é como aconteceu o experimento dele. Isso aqui é história, gente. Precisa ter em mente, porque vestibular cobra bastante. O que aconteceu? Ele refinou, né? Ele passou por essa purificação, fez as plantas puras, que ele cruzou lá a plantinha da flor roxa com a outra plantinha com a mesma, né? Ele se autofecundou com pólen, pegou o pólen de uma florzinha, colocou na outra florzinha do mesmo indivíduo, né? Do mesmo pezinho de ervilha. Então, o que acontece? Ele fez isso para todas as características que ele queria estudar. Então, ele conseguiu fazer indivíduos que seriam homozigotos, certo? Ou sendo tanto dominante, homozigoto dominante, quanto recessivo. Entendeu? Ou seja, daí estava lá o indivíduo, na primeira geração, né? Estariam os roxinhos, que são homozigotos,
dominante, nesse caso, e teria a plantinha lá já autofecundada, branca, que tem a florzinha branca. E fecundando os dois, você consegue ter mais ou menos uma relação da quantidade de flor de indivíduos que vão ter as flores roxas em relação à flor branca. Então, ele concluiu que essas características têm uma relação de dominância. Então, umas vão aparecer mais que as outras. E ele denominou a gente, né, a genética em si, ela denomina isso como o gene dominante e o gene recessivo. O gene dominante ele vai imperar. Se ele tiver no indivíduo, é o fenótipo dele que vai aparecer. Lembrando, fenótipo é o que eu posso ver. O que eu vejo, o tamanho do nariz, a cor da pele, a cor do cabelo, o tamanho do cabelo, isso tudo é fenótipo. Agora, o que lá no seu genoma, genoma é o conjunto, né? Todo o seu material genético em si. Tudo que diz no seu genoma aparece no seu corpo, de alguma forma, entendeu? Continuando, pode passar. Pode passar. Aí. Então, daí, né? Volta um, por favor. Então, quem foi esses dois caras, Watson e Crick? Eles foram um dos principais nomes da biologia molecular, onde eles, com o avanço, né, dos microscópios, conseguiram descobrir o DNA em si. Que eles descobriram como ele era formado, a sua estrutura e como ele funcionava. Né? Eles descobriram lá que é a dupla hélice e como isso funcionava, entendeu? Só que tem uma história por trás disso, né? Tem uma outra pesquisadora que estava fazendo muito sucesso, não sucesso, mas progresso nas suas pesquisas com uma questão de raio-x, né? Que ela via esses compostos através do raio-x, a pesquisadora chama Rosalind, eu não me lembro o primeiro nome dela, mas eu acho que o sobrenome dela é esse. A Rosalind, ela estava fazendo isso, né? Estava fazendo progresso na sua pesquisa sobre justamente o mesmo assunto. E por algum acaso, os dois, eles três, né, tiveram uma conversa lá e acabou que os dois patentearam, o Watson e o Crick patentearam isso. Levantaram, né, falando que eles teriam descoberto toda a história do nosso DNA, do genoma humano, né? E deles é isso mesmo. Pode passar, por favor, Caroline. Tá. O que então é o DNA? Basicamente, a sigla, né, DNA, quer dizer ácido desoxirribonucleico, diferente do RNA, que é o ácido ribonucleico, certo? É uma sigla em inglês, né? DNA, que significa justamente isso, é esse nomezão aí, esse palavrão. Ele é formado por uma fita dupla, tá vendo aqui? Se vocês olharem, tem duas hélices fazendo assim, como se fossem dois cachinhos. E ele é capaz de autoduplicação, uma vez que uma célula se divide, o DNA se multiplica, daí a gente já vai entrar em outra questão, que é na divisão celular e tudo mais. Vai passar por todo um processo, esse DNA, para poder fazer, né, surgir outra célulazinha. Ele é formado por nucleotídeos. Nucleotídeos são aquelas unidadezinhas pequenininhas que a gente estava tratando anteriormente, que eu vou explicar agora também. E funcionam como tijolinhos, igual a gente estava conversando na aula passada. Funcionam como tijolinhos. Você é constituído disso, basicamente, entendeu? O que seria, então, o nucleotídeo do DNA? Ele é constituído por uma desoxirribose, que é esse... Volta lá, por favor, Caroline. Esse em amarelo, como é que é o nome dessa figura? Enfim, esse amarelo. Um fosfato
que seria essa bolinha azul, e uma base nitrogenada, podendo ela ser a adenina, a timina, a citosina ou a guanina. Só que aí vão se dividir, né, em bases púricas e as pirimidímicas, que aí já é assunto um pouquinho mais para frente. Pode passar agora, Caroline, de novo. Deixa eu ver se colocou para frente, né? Então, seria isso o que é o nosso DNA, né? Mas o que é um gene? É um segmento, um pedaço de uma molécula de DNA responsável por uma característica, certo? Que é formulado por nucleotídeos, que é um pedaço do DNA. O DNA é de nucleotídeo. Então, o que acontece? Seria um pedacinho lá do nosso DNA que é responsável por alguma característica. Por exemplo, é o segmento que faz a cor do seu olho. É o gene lá do olho, entendeu? Seria mais ou menos isso. O DNA, ele é formado por genes, igual a gente estava conversando desde o início, e ele possui todas as informações genéticas que coordena o desenvolvimento dos seres vivos. Então, tudo que você é, tudo que o besourinho lá é, tudo que o seu cachorrinho é, tá no DNA. Então, é a formulazinha, igual eu falei, igual eu brinquei na aula passada. É igual a receitinha lá do bolo da sua avó, entendeu? É como o bolo só existe por causa da receita. Só dá para fazer o bolo por causa da receita, entendeu? Seria mais ou menos isso. Um cromossomo, ele é uma longa sequência de DNA. Ou seja, é uma sequência gigantesca de DNA que ele está todo enovelado, né? Ele está numa conformação tridimensional. Está todo condensado. E ele possui muitos genes. Então, ele é uma sequência gigantesca desses nucleotídeos, só que condensados. Aí acaba formando aquela estruturazinha, né, em xizinho e tal. O genoma, ele é o conjunto, né, de toda a informação genética que está contida no seu DNA. Todas as informações sobre como se faz um ser humano, como se faz um cachorrinho, está guardado no genoma deles, entendeu? Pode passar de novo, o Caroline. Tá, igual eu estava falando anteriormente, né? Continuando. O DNA é formado por nucleotídeo. Bem, coloque isso na sua cabeça. Eu estou repetindo quase todo o slide. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Os nucleotídeos, o que são os nucleotídeos? São justamente aquela união de uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada, que são a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Sempre. E eles são ligados, vocês estão olhando aqui no meio, tem essa imagenzinha, né? E eles estão dando a mãozinha. O nome dessa ligação são pontes de hidrogênio. Volta, por favor. Isso. São as pontes de hidrogênio, que é como elas se ligam. Só que um sempre vai ligar com o outro. Eles são os casalzinhos, entendeu? A adenina sempre vai ligar com a timina no DNA. A adenina sempre vai ligar na timina no DNA. E a guanina sempre vai ligar na citosina, e respectivamente. A citosina sempre vai ligar na guanina e a timina sempre vai ligar na adenina, no DNA, ok? Na questão do RNA, e depois a gente já vai conversar outra coisa. Pode passar, por favor. Para mim não passou, não. Volta. O próximo era esse mesmo? É isso mesmo, porque tá Tá, enfim. travando. Igual a gente estava conversando. Ah, sim. Igual a gente estava conversando. O cromossomo, né? Ele é essa estrutura aí, em xizinho, e ele é constituído pelo DNA. Ele é o DNA, uma fitona de DNA gigante, condensada, tipo, enovelada. Como se fosse um foninho de ouvido, que você estica ele, esticou, essa é a fita de DNA. Você condensa ela, vira um cromossomo. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Pode passar, por favor. Tá, agora é para eu calar minha boca. Todas as células, menos as sexuais, lógico,
possuem 46 cromossomos, sendo 23 pares, certo? Um do pai e outro da mãe, certo? As células sexuais, os espermatozoides e os óvulos, possuem somente 23 cromossomos cada um. Uma curiosidade, quando vocês forem estudar um pouco mais sobre embriologia, vocês vão lembrar disso. O homem, as células germinativas dele, né, lá no testículo, elas sempre vão estar sofrendo meiose, sempre, sempre, a vida inteira, desde a puberdade até morrer. A mulher, ela já nasce com essas células lá, com o ovócito 2, já pronto, tudo dentro das gônadas já, tudo dentro lá dos ovários. Então, a mulher, ela já nasce, ela já sai da barriga da mãe dela com todos os filhos dela já prontos, só para liberar. Já o homem, não. Toda ejaculação, toda ao longo da vida dele, ele sempre vai estar produzindo, né? Essas células germinativas sempre vão estar trabalhando, entendeu? Mas isso é só uma curiosidade, né? Então, uma célula, um zigoto, uma amora, um blastocisto, até virar um feto e tudo mais, ele é constituído meio a meio. São 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Não tem como correr, entendeu? Seria isso que eu queria falar com vocês. Agora é com a... Já falei demais, agora é com a Caroline. Pode passar. Então, como ele estava mostrando para vocês aí, do cromossomo, das coisas, um cromossomo, como ele disse, são pedaços de gene, né? E é DNA. E ele é composto por células diploides e haploides, no caso, somente as células diploide. Então, o que é essa célula haploide e o que é essa célula diploide? A haploide é quando ela vem sozinha, ela só tem um N. No caso, são as células sexuais, que a gente viu no slide anterior, que o Wallace explicou. Elas vêm somente com uma informação. E as células diploide são as duas, que no caso é a da mãe e a do pai. E é assim que acontece. Aí o gameta masculino ele manda uma célula haploide, que no caso é o espermatozoide, e a mulher só manda um gameta feminino, que no caso é o ovócito, que a gente forma um óvulo diploide lá na frente. E agora a gente vai conversar sobre os conceitos básicos mesmo. Foi bem dito na aula passada, mas vamos reforçar. Bom, o que é um genótipo? É a constituição gênica do indivíduo. Isto é, são os genes que ele possui em suas células que foram herdados pelos pais. Eles são representados por letras. Bom, o genótipo é aquilo que ele tinha dito, né? Que o Wallace disse, que é expresso. Tá ali no nosso DNA e é o que é expresso, o que a gente expressa. E o que é o fenótipo? Ai, meu Deus. Você confundiu. Vamos lá de novo. Nossa, O genótipo é o que está lá no nosso genoma. É a sequência do nosso DNA, o que está lá, entendeu? O fenótipo, que é o que a gente vê, é a característica que é expressa, entendeu? Isso aí, gente, tô confundindo, mas vamos voltar. Então, o genótipo é o que está no nosso gene, o que não é visto, o que fica lá. E o fenótipo são as características que a gente manifesta. Então, elas são nossas características morfológicas, fisiológicas, comportamentais, porque o nosso comportamento também vem disso. E vamos lá. E ele também pode ser modificado pelo ambiente. Como está escrito aí. Aí, o fenótipo, então, ele é o genótipo mais o ambiente, ou seja, ele é a característica que está escrito no nosso DNA, do nosso genoma, mais alguma característica do ambiente, alguma ação do ambiente. Cromossomos homólogos. O que são os cromossomos homólogos? São cromossomos que apresentam genes para a mesma característica nas mesmas posições. Ou seja, um cromossomo homólogo veio do pai e outro da mãe. Ele vai estar junto ali, e ali ele vai apresentar na mesma linha, na mesma base, como o Wallace tinha mostrado na imagem para vocês, a característica da cor do cabelo, a característica da cor dos olhos, vai estar tudo ali bem juntinho. Como a gente tinha dito, né? O pai só leva uma informação, a mãe só leva uma, células N,
para formar o zigoto com célula 2N. E como eu disse sobre os cromossomos homólogos, eles vão estar ali, ó, o tamanho do pé perto, juntinho, pai e mãe, a cor do cabelo, pai e mãe também, bem pareado, tipo sanguíneo, o temperamento, tudo. E os genes alelos são a mesma coisa. É o gene quando ele vem ali na mesma linha, na mesma característica. É onde a gente vê o pai e a mãe junto. Genes presentes nos mesmos locais nos cromossomos homólogos. Genes alelos. Homozigose. O que é a homozigose? São seres diploides que apresentam 2 cópias de cada gene, cada um em um cromossomo homólogo. O indivíduo homozigoto apresenta 2 alelos de 2 genes iguais, sejam genes dominantes ou genes recessivos. Como eu mostrei nessa imagem anterior aqui, esse Czão aqui, ele é dominante e o Czinho recessivo, mas eles são genes alelos e em cromossomos homólogos. Só completar uma coisinha, Caroline. Sempre, gente, os alelos vão ser sempre a mesma letra. Por exemplo, o Czinho vai ser o correspondente dele vai ser outro C, ou Czão maiúsculo, ou Czinho minúsculo. O A só vai ir com A, o B só vai ir com B, o gene do pé só vai ir com pé, entendeu? Seria mais ou menos isso. Exatamente, eles só serão homozigotos, né, se eles apresentarem esse mesmo gene. E a heterozigose são indivíduos que apresentam 2 alelos diferentes em um gene chamado heterozigotos. Lá naquela imagem que eu mostrei para vocês, um era Czão, um era Czinho. Ou seja, eles serão heterozigotos porque um é maiúsculo, outro é minúsculo. Ou seja, um é dominante, outro é recessivo. Eles são representados por letras, por isso que a gente fala sobre maiúsculo e minúsculo. E lá naquela imagem você poderia ver que tinha o que era, a cor do cabelo era tudo dominante, ou seja, o pai era Czão e a mãe era Czão. O tamanho do pé, o pai era Pzão e a mãe também era Pzão. Então, eles são genes dominantes e são homozigotos. Mas para ser heterozigoto, por exemplo, a minha mãe tem o cabelo loiro e o meu pai tem o cabelo preto. A minha mãe, para ter cabelo loiro, tem que ser recessiva. Então, ela tem que ter Czinho. E o meu pai, com cabelo preto, é dominante. Ele tem Czão. O meu pai dominou essa característica e eu apresentei fenotipicamente o cabelo igual, da mesma cor da do meu pai. A dominância. São alelos que se expressam da mesma forma nas condições homozigotas e heterozigotas. São dominantes, são chamados esses de dominantes. Por exemplo, os indivíduos Rrão, Rrim e Rrão, Rzinho, para o fator RH são RH+. Ou seja, o Rrão dominou sobre o Rrão, Rrinho, e aí o indivíduo veio sobre o fator RH positivo. Esse exemplo a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, porque é a genética mais sobre tipo sanguíneo, ela é um pouquinho mais avançada e diferenciada, mas é a mesma coisa na questão de dominância. Quem é dominante vai dominar o que é recessivo. E a recessividade são elas que não se expressam na condição heterozigota, são denominados recessivos. Exemplo, o alelo R, uma vez que o indivíduo Rrim é RH negativo. Ou seja, a minha mãe, ela é Rzinho e o meu pai também é Rzinho. Não tem como eu ter dominância sobre nenhum dos dois. Os dois vão apresentar a mesma característica. E eu serei RH negativo. E agora os conceitos gerais sobre o glossário qual você tinha pedido na aula passada, para reforçar que a gente precisa desse glossário, como ele disse antes, né? São palavras difíceis, são uns palavrões que a gente precisa ter na cabeça, porque sem eles a gente não consegue ir para frente na genética. E tá aí, vou ler de novo junto com vocês escrevam, anotam e não decorem, aprendam. Gene, fragmento de DNA. Locus, local do cromossomo onde se encontra o gene. Alelos, genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos.
são representados por letras. Homólogos, cromossomos que possuem genes para as mesmas características. Genótipo, conjunto de genes de um indivíduo. Como o Alce fez questão de frisar lá que eu confundi, a gente tem que prestar atenção para isso não acontecer, hein? E genótipo é o gênio que fica lá no nosso genoma, que não é expresso, que não é visto. E o fenótipo são as características observáveis de uma espécie, que são determinadas pelo nosso gene e pela intervenção do ambiente. Ele tá lá, tá como diz, fenótipo mais meio. Fenocópia é um fenótipo modificado, semelhante ao que já existe. Gene letal, com efeito mortal, é aquele que já vem com a característica de não sobrevivência. Que é incompatível com a vida, né? Isso. Aí tem algumas síndromes, eu não sei se a gente vai aprofundar muito mais na questão de embriologia, mas tem algumas síndromes que entram no caso de gene mortal, tipo a síndrome de Patot, e algumas outras também, tem a síndrome do bebê foca, tem várias, que são causadas por genes letais, que Elas são incompatíveis com a vida, o ser não consegue viver, basicamente. Elas, a criança não, é impossível nascer, não nasce já morto, não nasce morto, ou até sobrevive 1, 2 horas depois do parto, mas é incompatível com a vida, não vai sobreviver. Gene dominante é aquele que sempre está presente e que se manifesta, representado por letras maiúsculas, azão, 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 azinho, tesão, tezinho, tesão, 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 tezinho. Gene recessivo é aquele que só se manifesta na ausência de um dominante, e eles são representados por letras minúsculas, para um ou mais caracteres, azão, azinho, ou azinho, azinho, tezinho, tezinho. Homozigoto ou puro é um indivíduo que apresenta as alelos iguais para uma ou mais características, azão, azão, azinho, azinho, cesão, cesão, cezinho, cezinho. E o heterozigoto ou híbrido são indivíduos que apresentam alelos diferentes para um ou mais caracteres, azão, azinho e cezinho, cezinho. Genes codominantes. Os 2 genes do par se manifestam no seu caráter. Essa parte, Caroline, eu acho que já é a próxima aula. Que a gente já vai falar sobre codominância. Isso aqui já é uma questão da segunda lei de Mendel, né, gente? A gente só está explicando a primeira, lá os experimentos dele ainda. Então não vamos botar o carro na frente dos bois, né? Vamos esperar um pouquinho mais que a gente fala sobre isso, quando vocês já tiverem um conhecimento mais aprofundado. E aí vocês vão falar sobre pleiotropia, sobre polimeria. Aí já é outra coisa, já é mais confusão para a mente. Mas é legal também, eu prometo. Acabou. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. E se vocês quiserem, peçam lá no grupo, que eu esqueço, gente. Pede lá no grupo o slide, que aí a gente manda, beleza? Quer considerar mais alguma coisa, Carolina? Não, só isso. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar também, entrar em contato. Gente, faz pergunta mesmo, porque uma matéria não é fácil, não é difícil, mas também não é aquela coisa de mamão com açúcar, não é complicada, confunde, até eu confundo. Vou aprender no dia da prova. Não dá. Mas então é isso, gente. No mais, boa noite para vocês. Tchau pra vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.